nome é Alexandre Morgado, eu sou colecionador de quadrinhos desde os 6 anos, hoje eu tenho 39, então há muito tempo já eu tô no mundo dos quadrinhos. E recentemente eu escrevi um livro sobre a Marvel Comics, a trajetória da Casa das Ideias no Brasil. Eu comecei a acompanhar quando eu tinha 6 anos de idade por causa do meu pai. O meu pai ele era colecionador de livro. Ele era assinante daquele Círculo do Livro, que era um catálogo que tinha nos anos 80, acho que não tem mais. Então ia o representante em casa com o catálogo, ele escolhia uns livros. E ele comprava muito livro e lia muito. E para estimular a minha leitura de criança, ele começou a comprar as revistas na banca de jornal. E eram os gibis da Marvel. E eu não sei porquê, meu pai nunca foi um leitor de quadrinhos. Ele gostava, mas nunca foi um conhecedor assim. Ele só comprava da Marvel, não comprava da DC. Então ele comprava Super Aventuras Marvel, Capitão América e Homem-Aranha. Que eram os 3 gibis que eu lia de criança, assim. Os da DC vieram um pouco depois. Então eu peguei gosto pelos quadrinhos dessa época. E na época do Super Aventuras Marvel saía o Demolidor do Frank Miller e os X-Men do Chris Claremont e o John Byrne. Então aquilo me fisgou de um jeito que me fez ser colecionador desde ali. O início da Marvel no Brasil, se a gente pegar desde os primórdios, na época que era Timely, porque a Marvel, antes de ser Marvel, era Timely, no final dos anos 30, começo dos anos 40. Ela chegou no Brasil em abril de 1940 pelo jornal O Globo, quando o jornal que era administrado pelo Roberto Marinho. Eles publicavam aquele gibi mensal e na edição 142 foi publicada uma história do Namor, publicada na revista americana Marvel Comics número 2. Então foi a primeira publicação da Marvel no Brasil. Antes de ser Marvel, né? Antes da Ebal trazer em 67 e tal. Então ela chegou nessa época, junto com um monte de editoras do período. As agências aqui do Brasil começaram a fazer um negócio com as editoras lá nos Estados Unidos e começaram a trazer diversas publicações, Marvel, DC, da Fawcett, enfim. E as editoras publicavam aqui do jeito que queriam publicar, né? Então por isso que tem muitos personagens da Marvel junto com os da DC na mesma revista, com os da Fawcett, outras editoras e quadrinhos nacionais também nesse período. Porque não tinha um contrato assinado, não tinha aquela coisa de um profissionalismo, vamos dizer assim. Então antigamente era publicado de qualquer forma. Depois que a Segunda Guerra terminou, os quadrinhos da Timely, que era Timely ainda, deram uma caída. Porque o Capitão América, por exemplo, não tinha mais o que fazer depois da guerra. Então os quadrinhos desse período deram uma caída e eles mudaram o direcionamento para outros estilos. Então eles começaram a publicar quadrinhos de romance, ficção científica, faroeste, e eles mudaram para Atlas, a editora. Então foi um período como Atlas Comics. Então no começo dos anos 60, quando o Stan Lee e o Jack Kirby fizeram o Quarteto Fantástico, que inauguraram a era Marvel nos Estados Unidos. No Brasil chegou pela Ebal em 67. Com 3 revistas que eram um contrato que eles tinham com o Post-Shell. Então você ia abastecer no posto, você ganhava as primeiras edições, número 0, que era o Super X, o Álbum Gigante e o Capitão Z, com o Capitão América, o Homem de Ferro, o Namor com o Hulk e o Thor. A Ebal começou a publicar os personagens principais, apenas os que tinham desenho animado. Então assim, os personagens chegaram no Brasil antes dos quadrinhos, que era aquela primeira série de desenho, onde eles não tinham muito movimento, né? Eles mexiam a boca e tal, então eles faziam em cima dos desenhos mesmo, dos quadrinhos, do Kirby e tal. E a Ebal, aproveitando o sucesso dos desenhos animados, foi aí que eles trouxeram os quadrinhos para o Brasil, em parceria com os postos Shell. Tanto é que no primeira edição, o número 0, aparece lá, Super-Heróis Shell. E isso aí foi em 67. Só que a Ebal não tinha um contrato assinado com a Marvel. Ele tinha uma preferência com esses personagens, né? Depois vieram o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, e eles publicavam meio que um acordo, né, de boca apenas. O que eles não queriam publicar, as agências aqui do Brasil forneciam para outras editoras. Então por isso que nesse meio tempo tem a GEP, a Gap, a Trieste, a Minami Cunha, a Roval, a Gorrion. Então todas as editoras que trabalhavam com quadrinhos pegavam algumas coisas que a Ebal não se interessava. Então assim, nessa época ninguém conhecia, ninguém sabia que existia uma cronologia Marvel, né? Porque a cronologia Marvel, o que é? É os personagens tendo consequência nas suas histórias e reflexo na revista dos outros personagens. Então os personagens meio que se conversavam entre si. Então no Brasil isso não funcionou a princípio, porque eram divididos por várias editoras, né?
Então a Ebal fez até um sucesso muito bom com a Marvel no começo, mas o que pegou era que o pessoal aqui no Brasil não gostava muito do Continuando Próximo. E como a Marvel tinha muita sequência de Continuando Próximo, eles faziam um arco em 3, 4, 5 revistas. Então aqui no Brasil, a princípio, depois dos 2, 3 primeiros anos, ficou uma coisa um pouco esquisita, porque a DC não tinha Continuando Próximo. E o Batman e o Superman vendia muito bem aqui. Então o que começou a vender muito bem dos personagens Marvel começou a cair um pouco porque os leitores não gostavam disso, do Continuando Próximo. Capitão América, droga, não vai interferir em meu plano. Algumas editoras publicaram Marvel na época da Ebal também. Uma delas foi a editora Jep, que era administrada pelo Miguel Penteado. Ele publicou X-Men, Capitão Marvel e Surfista Prateado. Os X-Men, quando eles começaram a publicar, para preencher as últimas páginas que faltava para caber na revista, eles inventaram umas histórias no Brasil. E foi feito aqui sem autorização nenhuma. A Marvel não sabia disso, porque eles não tinham contato com a Marvel. O Miguel Penteado dizia que a Marvel sabia, mas ele mesmo, a editora dele mesmo não tinha contato com a Marvel, porque quem fazia contato eram as agências, a Record e a Apla que fazia. Então eles começaram a fazer por conta própria. O Gedeone Malagola que escreveu e quem desenhou, não vou lembrar o nome agora, me fugiu. Qualquer coisa, se der pra colocar uma legenda embaixo, você coloca, não vou lembrar agora. E fizeram 10 mini histórias e é isso daí. E usaram os personagens. Então foi chamado de X-Men brasileiro, os X-Men brasileiros, né? E teve um problema na época que em uma das histórias eles usaram o Thor. Eles encontram o Thor congelado, como se fosse um viking e tal. E o Adolfo Weiser da Ebal não gostou, porque ele publicava o Thor, né? Então teve uma briga aí também por causa disso. Sendo que nenhuma das editoras tinha direito assinado, nenhuma tinha contrato. Eles publicavam, né, por causa das agências e tal. Mas foi isso, foram 10 mini histórias para completar a revista, feita no Brasil. E foi chamado de Os X-Men Brasileiro, né? A editora Block foi a primeira editora a ter um contrato com a Marvel. Foi em 75 que eles assumiram. Então, desde a chegada dos anos 40 até 75, foi a primeira editora a ir lá nos Estados Unidos e sentar com o representante e fazer o contrato. Então a Block foi a primeira a assumir todo o catálogo da Marvel. Então eles começaram a publicar revistas individuais para cada personagem, o Capitão América, o Homem-Aranha, o Hulk, o Thor, o Homem de Ferro, o Namor e mais algumas, coloridas. Então assim, o acordo deles era isso daí, falou, a gente vai lançar as revistas em formatinho, em coloridas. Só que o período foi ruim, né, porque mais uma vez a história da cronologia foi um problema, porque aqui no Brasil ninguém conhecia a cronologia, a princípio. E a Block, por exemplo, publicava o gibi do Capitão América e dos Vingadores. O do Capitão América eram as histórias de 72, 73, do Sol Buscema e do Steven Gerhardt. E os Vingadores era a época do Kirby. Então assim, você lia o Capitão América nos anos 60 e nas histórias solos nos anos 70. Então se você fosse ver, não tinha muita, né, não batia. Porque se mostrasse os Vingadores nos anos 70, a formação é totalmente diferente do que era publicado nos gibis daquela época. Então foram publicados de qualquer jeito também. O Homem-Aranha, eles começaram a publicar desde o começo, de novo, as histórias que a Ebal já tinha publicado, em colorido. E o colorido, assim, todo mundo prefere os gibi em cores, mas as cores que a Block usava foi um problema, porque eram cores muito fortes, elas, né, você dá uma explosão visual na hora de você ler. O gibi do Thor, por exemplo, do Kirby, ficou totalmente desvalorizado, porque a cena principal ficava chumbada com fundo, assim. Então era uma coisa só, a cena principal com um fundo. E eles apagavam muito do fundo, os prédios, assim, virava tipo um céu cor-de-rosa, ou céu verde. Então eles tiravam o fundo e pintavam de qualquer cor. Então o período da Block, acho que foi a pior editora a publicar Marvel no Brasil. Foi de 75 até janeiro de 79. E no último ano, entre 78 e 79, eles publicavam só o Homem-Aranha e o Mestre do Kung Fu. E a revista já tinha virado bimestral, trimestral, já não era aquela coisa mensal. E aí eles foram desistindo, e aí automaticamente a Marvel cancelou o contrato e a Block também desistiu, porque os gibis não estavam vendendo tanto quanto no primeiro ano. Porque foi uma novidade, os gibis em cores, né? E eles tratavam os gibis de uma forma muito juvenil, assim. Então eles colocavam umas gírias que não era tão legal assim pra época, gíria carioca, né, que eles falam e tal. Então a princípio não fez muito sucesso
pelo trabalho profissional da editora, mesmo que foi muito ruim, assim. A Block, depois dos primeiro ano, os 2 primeiros anos com a Marvel, os gibis começaram a dar uma caída nas vendas. E aí eles investiram nas histórias de horror. Então eles começaram a publicar Frankenstein, Lobisomem e mais algumas outras revistas com as histórias de horror da Marvel. E isso aí vendeu muito bem, principalmente o Drácula. Então, não sei por qual motivo, sei lá, não sei. Não sei se é por causa dos filmes também, da época, Drácula, Lobisomem, que já vem desde lá de trás. Fez muito sucesso, vendeu muito bem aqui no Brasil. Então, por mais que os gibis da Block não eram tão legais, vendia muito bem pelos personagens em si, que tinham muito apelo, né? E aí, quando a Marvel cancelou o contrato com a Block, eles continuaram a publicar a revista com material nacional. Então entra muita coisa de Frankenstein, do Lobisomem, da Múmia, feita no Brasil. Então eu acho que os 7, 8 primeiros números de cada personagem, assim, 9, 10 e tal, são da Marvel e o final são materiais nacionais. Mas fez um sucesso muito grande aqui, principalmente o Drácula, que vendia muita revista. Eu não vou lembrar o número, quantidade de exemplares aqui, mas fez mais sucesso que os personagens da Marvel, na Block, por incrível que pareça. A Marvel na fase RGE aconteceu no mês seguinte com o final da Block. A Block meio que desistiu de publicar e a Marvel foi lá e cancelou o contrato. Automaticamente a RGE assumiu. E aí eles começaram a publicar desse começo posterior à Block. Homem-Aranha e Incrível Hulk. Só que eles entraram no mesmo problema que a Ebal. Eles só quiseram publicar o que estava em evidência por causa da série televisiva, que era a série do Hulk e do Homem-Aranha. Então assim, mais uma vez cometeu o mesmo erro de não unificar o universo Marvel, de não publicar todos os personagens e tal. Senhor Monstro, está me ouvindo? Tudo bem agora. Melhor ir embora, a polícia vem vindo, escuta a sirene. Sei que não começou, mas você vai levar toda a culpa se os tiras acharem você aqui. Foi meio ruim, assim, também no sentido de cronologia. Então eles não seguiam uma sequência de histórias, publicavam, né, de qualquer forma. Tem até uma revista do Homem-Aranha, não vou me lembrar o número, em que na primeira história o Homem-Aranha, o Peter Parker termina com a Mary Jane e na história seguinte estão namorando de novo, sabe? Então assim, na Marvel tinha aquela sequência, então eles publicaram a história fora, então assim, na mesma revista ele termina, mas na próxima história eles estão juntos de novo. Então não tinha uma coerência na sequência das histórias. A editora Abril assumiu a Marvel 6 meses depois da RGE, com 2 títulos, Heróis da TV e Capitão América. Eram os personagens que a RGE não quis publicar, porque eles não estavam mais em evidência, né, e não tinha, a série de desenho animado já tinha passado e tal, e eram considerados personagens de segundo escalão, que era o Thor, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Surfista Prateado, o Punho de Ferro, mas o Kung Fu. Eles publicaram o do Drácula também. Terror de Drácula, se não me engano. O título, não lembro. E a editora Abril foi a primeira editora a sincronizar os personagens, graças ao JP, que é o tradutor. Porque ele já comprava as revistas importadas no Brasil e ele já conhecia a sequência de história. Ele foi lá na Abril, porque ele já estava cansado das editoras ficarem mudando a Marvel ficar mudando de editora. Ele bateu na porta e falou com o Elcio de Carvalho, que era o editor responsável, que tinha um pequeno conhecimento da Marvel. E se ofereceu para traduzir as revistas e ele acabou ficando amigo do Elcio de Carvalho. O Elcio passou algumas revistas para ele traduzir e foi aí que eles montaram a cronologia que é chamada de Marvel Abril. Eu falo que a Abril salvou a Marvel, né, no Brasil, porque se a Abril também publicasse de qualquer forma, provavelmente seria o final, porque não teria mais outra editora. Porque a RGE também já estava com as vendas baixas, porque os quadrinhos eram publicados de qualquer forma também, enfim. Então a editora Abril salvou a Marvel no Brasil, eu falo isso tranquilo assim. A Abril que criou esse negócio de ser Marvete, tanto é que a expressão Marvete surgiu lá na Abril, né? E o legal é que a editora Abril assumiu num ponto muito bom, né, na história da Marvel. Então assim, eles publicaram o Demolidor do Frank Miller, os X-Men do Claremont e o Byrne, tinha o Capitão América do Roger Stern e do Byrne também. Eles publicaram também o Warlock do Jim Starlin, os Vingadores do Roy Thomas com o John Buscema. Então o período da Abril ajudou também, a fase que eles publicaram Marvel no Brasil ajudou a dar uma alavancada na Marvel, porque era assim, eu
eu gosto de várias fases e tal. Mas esse período entre o final dos anos 70 e o meados dos anos 80, pra mim é uma das melhores fases da Marvel de todos os tempos, assim. E foi aí que Abril conseguiu dar um checkmate, assim, né? E o gibi do Homem-Aranha vendia 80, 100 mil exemplares aqui, né? O Capitão América e o Hulk vendia um pouco menos, talvez uns 50, 60. O Leandro Luiz de Delmanto até fala que o Capitão América e o Hulk ficava sempre na beira, assim, do limite. Mas, porra, era 50, 60 mil exemplares por mês. Então, assim, era uma coisa absurda, né, pros dias de hoje. Então vendia muita revista. O Conan, quando eles lançaram a Espada Selvagem de Conan, vendia 120 mil exemplares, né? Foi uma aposta que o Elcio fez, a editora Abril não queria publicar. Ele ficou um ano convencendo a publicar um gibi no formato magazine em preto e branco. E foi aí que também, né, aí explodiu de vez, né? Aí vieram Grandes Heróis Marvel, veio Epic Marvel e as Graphics Marvels que depois vieram também. A cronologia sempre foi um problema no Brasil. Somente quando a Abril assumiu, em 79, mas lá para 80, 81, que eles começaram a fazer as histórias em sintonia, que aí começou né, os personagens caminharem juntos. Só que aí veio a primeira versão da Guerras Secretas. A Guerras Secretas, eles foram obrigados a publicar antes do prazo, antes do tempo aqui no Brasil, porque a linha de brinquedo já estava atrelado para a Gulliver. Então a Gulliver já estava com os brinquedos prontos, eles precisavam lançar no mercado. Eles forçaram a Marvel a forçar a Abril a publicar a revista para uma coisa, né, vender a outra. Então eles foram obrigados a publicar antes do tempo. Então o que eles fizeram com Guerras Secretas? A Vampira ainda não tinha aparecido. A Capitã Marvel, a primeira Capitã Marvel, também não tinha aparecido. Então eles tiraram fora da história, eles limaram, eles tiraram fora. A Tempestade ainda não estava com aquele visual moicano. Eles mantiveram isso, mas eles disseram que foi feito por causa do Beyonder, para deixar num aspecto de Amazona, de guerreira e tal. E no final da história, quando o Homem-Aranha conquista o uniforme negro durante a história, no final da história eles desfazem isso, porque as histórias do uniforme negro ainda estavam longe de chegar. Então no final da história, o Homem-Aranha volta com o uniforme clássico. A Tempestade no final da história volta a ter o visual antigo dela. Então eles mudaram isso para meio que ter uma coerência aqui no Brasil. E só que, né, assim, eles foram obrigados a fazer isso, mas foi uma coisa meio estranha. Então o final de Guerras Secretas, publicado no Brasil, só aconteceu aqui. No resto do mundo foi feito da forma original. Não sei se em algum outro lugar alguém fez alguma mudança, acredito que não. Então só no Brasil que Guerras Secretas foi publicado com um final diferente, onde o Homem-Aranha volta com o uniforme negro. E o pior é que em relação ao uniforme negro, a edição, acho que a edição que apareceu isso foi a edição número 8 de Guerras Secretas, que foi uma minissérie. A primeira aparição do uniforme negro foi na série Guerra Secreta, só que no Brasil aconteceu antes, pela RGE. A RGE publicou um gibi do Transformers, e na edição número 3 eles encontram com o Homem-Aranha. E só que o Homem-Aranha ali está com o uniforme negro, então as histórias são posteriores a Guerras Secretas. Então o que a Abril não queria publicar, eles publicavam praticamente tudo, então coisa bem pequena assim, eles não publicavam. E a RGE acabou pegando o direito do Transformers e publicou no Brasil em 12 números. Na edição 3, um deles, um dos Autobots, se encontra com o Homem-Aranha. Então você ia na banca, você viu o Homem-Aranha e falou, pô, por que o Homem-Aranha tá no uniforme preto? O que é isso? E na revista não tem explicação nenhuma. Então a estreia do uniforme negro no Brasil aconteceu antes de Guerras Secretas. Então Guerras Secretas foi um problema para Abril. Então o que eles falaram? Que eles publicaram a série e durante 2 anos as histórias chegavam no período da Guerra Secreta, onde eles deviam publicar. E quando chegou nessa fase, eles falaram que aquela primeira versão foi uma realidade alternativa. Ah não, aquilo lá não conta. Eles fizeram um resumo disso no Capitão América 119. Que eles fizeram um resumo de Guerras Secretas, aí o Homem-Aranha ganha o uniforme negro e no final ele continua com o uniforme negro e as histórias na revista dele começaram no uniforme negro pra frente. Então a primeira versão da Abril, eles falam que aquilo foi uma realidade alternativa, que não é para levar em consideração, que é para deixar pra lá. O que vale é o resumo feito na revista do Capitão. Os anos 80, passando essa fase de Guerras Secretas, quando a Abril investiu em minissérie de luxo e nas graphic novels, a Marvel já estava consolidada aqui no Brasil, né? Tanto é que uma edição mensal aí do Homem-Aranha já vendia seus 100 mil exemplares. Super Aventuras Marvel devia bater a mesma coisa também. O Conan vendia mais de 100 mil. E essas graphic Marvels, eles vendiam em torno de 50 mil exemplares. Então assim, eram revistas mais caras, né, com uma qualidade melhor, com um papel melhor também. Então vendia muito aqui. Electra Assassina foi a primeira minissérie de luxo publicada no Brasil. Foi um sucesso, né? Porque na sequência
O que inaugurou as séries de luxo pela Abril foi Cavaleiro das Trevas. Então o sucesso que fez lá nos Estados Unidos, fez aqui no Brasil também, e abriu as portas para o Brasil, para essas séries de luxo. A Marvel nos anos 90, pra mim, assim, é uma das piores fases. Eu particularmente não gosto. São poucas coisas. E a DC também. O pessoal fala que os anos 90 foram ruins pros quadrinhos. Não foi ruim pelos quadrinhos, foi ruim pra Marvel e pra DC em si. Pra eles foram. Mas o que estragou, na minha visão, a Marvel foi a turminha Image. Rob Liefeld, Jim Lee, McFarlane. Então, assim, vendeu bastante revista? Vendeu. Mas não são legais, sabe? Não é legal. O John Romita, que era diretor de arte, ele olhava os desenhos do Todd McFarlane e falava, o que é isso daqui? Sabe, não gostava. O Homem-Aranha com o joelho aqui na nuca. Sim, vendeu bastante gibi. Então, assim, mas venda não significa qualidade, né? A Marvel mudou muito, foi mudando. Depois da saída do editor-chefe, que é o Jim Shooter, ele era uma pessoa muito difícil, ele era tipo um general, um sargentão e tal. Mas ele era um profissional de primeira linha, ele sabia fazer com que os artistas criassem histórias boas. E depois que ele saiu, que a Marvel começou a dar uma descida na ladeira, na minha visão. O final da Abril com a Marvel foi a fase da Super-Herói Premium. A Super-Herói Premium foi uma tentativa da Abril de tentar resgatar as vendas do passado. Eles fizeram uma edição um pouco mais cara, com mais páginas e tal. O gibi não era tão caro em relação às 6, 7 histórias que eram publicadas e pela qualidade da revista. Valia. Só que você pagava R$ 2,30 na época para pagar R$10 e uma edição, eles faziam 3 da Marvel e 2 da DC. Então era R$50, né? Você gastava aí 10 para comprar 10, 12 para comprar todas as revistas, você tinha que desembolsar 50 na época, né? Isso em 2000. E a linha Premium, a princípio, o primeiro ano vendeu relativamente bem, que eles fizeram um processo assim de vender todo em encalhe. Então eles começaram a fazer coisa de distribuição. Então eles começavam a fazer, eu não sei se foi no Sudeste, e o que não vendeu aqui eles mandavam para o Nordeste e para outras regiões, para tentar secar toda a tiragem para poder fazer. Só que essa fase da Marvel, na linha Premium, é a fase ruim, é o final, aquilo que eu estava falando, é o final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era o que eles estavam publicando. Então eram histórias ruins, assim, sabe, não tinha muita coisa boa. E aí a Abril meio que desistiu também, a Panini já tinha fazia umas parcerias com a Abril aqui no Brasil em relação ao álbum de figurinhas. E a Panini já cuidava da Marvel fora, há algum tempo já. Então quando o contrato estava acabando, a Abril também já não se interessou em renovar, e a Panini decidiu abrir uma filial no Brasil para cuidar dos quadrinhos. E foi aí que a Mitos entra na história, porque a Mitos foi fundada pelo Elcio de Carvalho, que foi o primeiro editor na Abril. Quando ele saiu da Abril, ele montou o estúdio Art Comics, onde ele fazia assessoria para diversas editoras, de tradução, editoramento e tudo mais. E aí o estúdio virou a Mitos. Quando o Elcio montou a Mitos, ele conhecia o Marco Lupoi, que era o editor da Panini, o responsável por negociar com os quadrinhos pro resto do mundo. E como ele já tinha uma certa amizade, o Marco Lupoi já foi passando algumas coisas para ele que a Abril não queria publicar. Quando a Panini quis fazer uma filial aqui no Brasil, eles chamaram o Elcio para tomar conta do editoramento, porque era um cara que já conhecia os personagens, já tinha experiência, e foi aí que surgiu essa parceria entre a Mitos e a Panini. O trabalho feito pela Panini hoje é um trabalho melhor, assim. Hoje o leitor tem acesso a sequências de histórias, diversos títulos publicados, as edições de capa dura, as edições, coleção histórica. Então hoje eles dão tem um leque na banca de jornal que você pode escolher a mensal, uma edição especial, uma edição capa dura. Então atende a todos os públicos, na minha visão, coisa que antigamente não tinha tanto assim, né? A Abril salvou a Marvel e a Panini fez um trabalho para cravar a Marvel no Brasil de vez mesmo, tanto que está aí há 16 anos já. A ideia do livro sobre a Marvel no Brasil aconteceu quando eu completei Marvel. Quando eu consegui a última revista que me faltava, foi que eu tive a ideia de fazer. E como eu já tinha algumas pessoas que eu já me relacionava no Facebook, foi um pouco fácil assim, né?
Então, um que me ajudou muito foi o Daniel Lopes, do Pipoca e Nanquim, que trabalha na Mitos e tal. Ele me passou o contato do Elcio. E o Leandro Luiz Del Manto, que é um dos maiores editores do Brasil, eu já tinha no Facebook, e já era até amigo já. Falei com ele, e aí eu falei com todo mundo pelo Facebook. O Facebook foi uma tremenda ferramenta. Então eu passei o final de 2015 até o começo de 2017 em cima do livro. Então eu peguei diversas revistas que eu tinha em casa, fui dando uma olhada para ver se eu encontrava alguma coisa interessante pro livro e fui conversando com todos eles. Aí conversei com o Elcio, conversei com o JP, conversei com o Sérgio Figueiredo, que é o editor-chefe da Editora Abril, o Marco Moretti. Falei com o Otto Assunção, que é o editor da Média, que começou na Ebal, quando ele tinha 16 anos, lá nos anos 60 e tal. Falei com o pessoal da RGE, com o Felipe Ferreira, que foi editor, e outras pessoas que ajudaram a criar as informações e o texto. E o livro saiu esse ano pela Editora Laços, foi lançado lá no Guia dos Quadrinhos e vendeu bastante, tá? A primeira tiragem está até acabando já. E para mim foi um orgulho, assim, porque eu sempre li Marvel, então eu ter feito esse livro aqui no Brasil, para mim foi um baita orgulho, assim. Quem quiser encontrar o livro, ele está sendo vendido na Comics, aqui em São Paulo, na loja Comics, dá para comprar pela internet, e na gibiteria também aqui em São Paulo. Mas quem quiser comprar direto comigo, é só entrar na página do Facebook, que é Marvel Comics, a trajetória da Casa 10 no Brasil. Manda uma mensagem lá, a gente combina o depósito e envio pelos correios. Quiser autografado eu mando também. E já tá acabando já a tiragem, já tá no finalzinho já, dessa primeira aí. Provavelmente eu vou fazer mais uma nova, mas a primeira já tá acabando, então quem quiser aproveitar agora. Então é isso daí. Todo jeans é vendido como de legítimo tecido Indigo Blue. Acontece que nem todos são legítimos e deixa certas pessoas profundamente irritadas. Por isso, a Santista colocou uma etiqueta de garantia dentro dos jeans confeccionados com seu legítimo tecido Indigo Blue. Na sua próxima compra, procure a etiqueta Santista. Ela garante um jeans que não vai deixar você verde de raiva. Um excêntrico, neurótico, antiestético, super-herói. É metálico, elétrico, magnético, super-herói. É aquático, exótico, magnífico, super-herói. Os Marvel super-heróis são geniais. Super força da